Bom dia a todas e todos. Vamos voltando então nossos tópicos comentados sobre a cartografia e hoje o que é o território. Então, contamos com Tatiana novamente, fazendo nossas imagens, fazendo as suas inquietações, as perguntas. Estou muito contente de fazer. As perguntas que vocês mandaram no tópico passado sobre o que é a cartografia me movimentaram a pensar outras coisas e outras relações e também pensar a questão do que seria esse próximo encontro, esse próximo tópico comentado, e aí eu acho que precisamos falar um pouco sobre o que a cartografia fala. Afinal de contas, a cartografia fala sobre territórios. E esses territórios, dentro da perspectiva da diferença, é um conceito, é uma invenção que Deleuze cria e agencia para dar conta e da consistência e da devida imanência para os seus conceitos. Tá, e aonde é esse território? O que é o território? Pensando que a cartografia é uma geofilosofia que fala de um território, pensamos que esse território é existencial. Não estamos falando de um território geográfico de fato, e sim um território geográfico existencial. Ele circunscreve, então, e não limita, né, um campo dentro do caos. E aí é uma pergunta: o que é exatamente o caos? O caos produz. Mas ao mesmo tempo que produz, o caos caotiza. E o território dentro da cartografia serve para nós nos protegermos da caotização e conseguirmos enxergar as produções dentro de um território. Então é importante pensarmos que esse território nos protege para pensar. Já que o caos produz, e não sabemos como, porque ele ao mesmo tempo que produz, caotiza, produzir um território, inventar um território dentro do caos para pensar, conseguimos nos proteger e nos circunscrever sem nos limitar para conseguir pensar. E de onde nasce o caos? O caos nasce de meios e ritmos. E o território vai estar imerso em esses meios, nesses ritmos. Os meios, que são as repetições que geram vibrações, e os ritmos, que são como esses meios entram em relação. Então, o território vai ter como uma das suas matérias para a gente começar a pensar essa cartografia, esse mapa que vamos fazer desse território, né? O meio, o ritmo. O meio, né, que são as repetições que geram vibrações, e o ritmo, que como esses meios entram em relação. E o que nasce desse meio, desse ritmo? Justamente o território. Nasce dos meios e dos ritmos. O território é produto de uma territorialização. Ele é produto quando a desterritorialização consegue reterritorializar. E isso forma um território, porque a desterritorialização de fato precisa ser reterritorializada. Quando a desterritorialização não reterritorializa, ela acaba virando uma desterritorialização que não faz nada, que não produz. Para a desterritorialização produzir, ela precisa reterritorializar e aí formar um território. Então é importante estarmos em desterritorialização, mas para encontrarmos um território, havemos de reterritorializar, dar uma forma para esse território, para assim conseguirmos pensar e dar forma aos pensamentos, forma a novos encontros e novas maneiras de colocar os devires a movimentar esse meio, criar um ritmo. E fazer isso criar uma produção de subjetividade. E isso criar algo novo. O teu devir era o artistarinho. Isso. Uma força que me move, uma força passarinhar. Que faz localizar o teu trajeto, que seria a docência. Uma docência artista. Uma docência artista. E que produziu várias relações de subjetividade ao longo da pesquisa. Que vai criando. Mas para criar foi preciso muito trabalho. Foi preciso colocar esses elementos
a se pensarem. Até eles criarem novas conexões, preciso conhecer muito bem os elementos. Preciso conhecer os meios para conseguir fazer eles entrar em frequência, para conseguir encontrar os ritmos. Há de se conhecer os meios de um território para conseguir desterritorializar eles com força. E quando tu encontrou o passarinho? Ou o passarinho me encontrou, não sei. Talvez por repetição. Talvez um elemento que começa a se repetir no território, que vá criando uma frequência. E aí essa frequência, que o passarinho está na filosofia de Deleuze, está na minha produção artística, e acaba que esse passarinho começa a tomar uma força e voa. O meio que repete. Nesse meio começa a vir uma frequência. Sim. Começa a ter essa frequência. Tá, o meio da repetição, uma vibração. Que tem um ritmo e que leva as relações. E aí Isso. vai formando o território. Isso. O passarinho já estava lá desde sempre. Eu só não conseguia dizer sobre ele. Para criarem um território é antes agenciar ele. Esse território é agenciado. Quando movimentamos esse território na nossa desterritorialização, na desterritorialização de um território que está se formando e reterritorializando, agenciamos. Colocamos os meios em relação. Colocamos os devires, que são as forças que movimentam o território, a colocar os meios em relação. E esses devires vão se localizar em trajetos, vão começar a fazer movimentações por esses meios e colocá-los em relação. E isso é agenciar. Como a gente já havia falado, né? Os meios para qual pensamos na cartografia vêm das mais diversas áreas. Nós não temos áreas duras, limpas. Nós queremos agenciar com arte, com filosofia, com ciência, com pintura, com música, com cinema, com as mais diversas áreas possíveis para colocar elas em relação uma com a outra. A desterritorialização nem sempre é uma desterritorialização absoluta, uma desterritorialização que está a criar um território novo o tempo todo. Por momentos, essa desterritorialização é relativa. Ela coloca apenas o território a se movimentar por ele mesmo e não a criar uma nova terra. Quando essa desterritorialização é relativa, diga-se que ela é relativa ao próprio território da qual ela é oriunda, porque ela precisa ter uma origem. A desterritorialização sai de um território, mas volta para ele mesmo, por ele mesmo. É uma desterritorialização relativa. E isso é louvável que se aconteça, isso é comum e normal, acontece. Mas há aquela desterritorialização absoluta, aquela desterritorialização que faz surgir algo novo, uma criação, um novo elemento nesse território, uma nova forma, um novo contorno, um novo encontro que até então não tinha sido produzido, a subjetividade sendo produzida por ela mesma, uma desterritorialização absoluta. Isso é importante para a gente pensar que nem sempre temos dentro de um território que está produzindo novos elementos, novas territorialidades. Assim de se movimentar muito um território para conseguirmos chegar a uma nova terra, esse novo encontro que vai possibilitar uma nova produção de subjetividade.
Como que o caos produziu no teu processo de pesquisa, no teu mestrado? O caos produz o tempo todo. Então, nós estamos imersos por um território existencial cheio de elementos. O que comemos, o que vestimos, o que escutamos, o que olhamos, o que conversamos, vai nos produzir. E isso tudo vai estar em um processo caótico dentro de nós, onde tudo vai entrar em relação. E não só dentro de nós, dentro do nosso território, ao redor também o caos vai estar produzindo diversas modificações e transformações o tempo todo. O caos vai produzir, mas para se fazer pesquisa na cartografia, precisamos se proteger desse caos, para conseguir pensar os elementos que entram em relação. Porque os elementos entram em relação o tempo todo e não conseguimos acompanhar esses processos. A cartografia vai dar conta da gente conseguir enxergar os elementos que entram em relação e como eles entram em relação. E a gente vai conseguir dizer dessas relações que eles entram em contato. E produzir as relações que ainda não foram ditas. Muito obrigado a todas, todes e todos pelo encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, joinha, essas coisas todas de internet. E perguntem, caso não tenham entendido alguma coisa. E até mais.